Sobre Ana está em 1 Samuel, eu vou ler do 1 ao 5, que diz assim: Havia certo homem de Ramataim Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O texto relata um cenário recorrente, ou seja, de ano em ano, Eucana, cujo significado hebraico é Eu pedi ao Senhor. Era esposo de Ana, mas também tinha outra mulher chamada Penina, que o significado quer dizer pérola. Essa família e a cidade de Siló, que significa descanso. E como lemos, a Bíblia cita Ofni e Finéias como sacerdotes do Senhor, mas o capítulo 2 dá mais detalhes sobre a conduta desses que estavam como sacerdotes. Eram totalmente ímpios, promoviam a idolatria, se envolviam com a imoralidade, propagavam a mentira, ou seja, sem temor algum a Deus. Logo aponta para um cenário disfuncional, totalmente disfuncional na casa de Deus. Mesmo assim, diante desse cenário, Eucana subia com sua família para adorar e sacrificar ao Senhor. Me parece que ele era alguém que queria solucionar as coisas de forma prática. Já que a mulher que eu amo não pode gerar, e no contexto que eu estou inserida é importante que eu tenha filhos, logo soluciona trazendo Penina para gerar. Se Ana se entristece porque Penina incomoda, logo dou uma porção maior a ela. Mas acontece que o versículo 5 aponta claramente que foi o Senhor quem havia deixado Ana estéril. Eucana estava querendo resolver o sobrenatural com soluções naturais, gerando um ambiente disfuncional também em sua casa. Lembra outra história onde Labão dá sua filha Lia no lugar de Raquel para Jacó? E Lia era desprezada, e o Senhor, vendo que Lia era desprezada, concedeu filhos a Lia, e ela o tempo todo buscando o amor de seu marido nomeia os filhos com a sua dor, até que chega um dia que ela decide louvar ao Senhor. Uma ostra ferida não produz pérola. Eu creio que deve ter algum motivo para que esse seja o significado do nome de Penina, mas parece que Penina não aprendeu com o processo da dor, porque continua ferindo. Ao invés de louvar ao Senhor por lhe dar filhos, decide irritar Ana por algo que era propósito do próprio Senhor. Acontece que Penina só tinha êxito porque de fato aquilo ainda era uma ferida em Ana. Algo que gerava tal incômodo que lhe roubava a alegria, o momento presente. Ou então, se Ana já estivesse tão curada quanto ao seu valor, ou a que ela não era amada só por aquilo que ela poderia oferecer, que o seu valor não estava em gerar. Porque muitas vezes sabemos que somos amadas, mas achamos que se fizermos mais ou gerarmos algo, seremos mais amadas ou valorizadas. Aquela situação não seria uma areinha na ostra de Ana. A comparação nos rouba do momento presente. Cada pessoa tem a sua história. Deus estava construindo a história de Ana. A dor coabita com a bênção. Há uma tendência em se voltar para o que falta. É preciso aprender a ser grata na fase em que se está com os recursos que tem. Eu aprendo com Ana que quando ela compreendeu que seu esposo, por mais amoroso e bom que fosse com ela, não podia lhe curar. Por mais que Penina a irritasse, revidar ou reclamar não ia adiantar. Chorar e ficar sem comer também não estava fazendo efeito. Então ela decide chorar e derramar a sua alma, a sua dor, de fato, no descanso, ou seja, orando ao Senhor. E mesmo quem não compreendia a sua dor e a julgava, como Eli o fez, ela também não se ofendeu, porque compreendeu e se humilhou diante do próprio Deus, que foi quem a colocou naquela circunstância. Ana engravidou primeiro da palavra.
Haja como se já tivesse recebido, porque se Deus falou é porque já aconteceu. O marco é um limite, uma fronteira. Até aqui afrontou, até aqui doeu, porque a partir daqui gerou algo para o meu crescimento. Com humildade, ela entregou tudo ao Senhor e foi específica naquilo que pediu e decidiu consagrar ao Senhor. Pois creio que, como está escrito em Efésios 2:13, Deus é quem produz em nós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Há uma convergência no céu, um alinhamento quando pedimos especificamente por algo. Deus pode fazer brotar em nós, a partir de uma necessidade, uma angústia por dores externas, um desejo de entregar nossos anseios em Siló, descanso, aos pés do Senhor, o altar. O Espírito Santo pode gerar em nós um clamor específico por algo que seja a resposta e desejo de Deus para um tempo específico. Penina estava sendo instrumento para gerar a pérola em Ana. O altar tem resposta. Elias consertou o altar e Deus respondeu com fogo. Ana clamou a Deus e Deus respondeu com um milagre. Alarga as estacas da tua tenda, pois transbordará. Uma ferida vira cicatriz quando somos capazes de agradecer pelo que ela gerou, mais do que a dor que causou. A marca ficou, mas não dói mais, porque agora é cicatriz. A cicatriz conta uma história e Deus não nos tentará além daquilo que podemos suportar.